E a aula de hoje, então, ela está organizada da seguinte maneira. Nós vamos fazer um primeiro estudo, uma primeira apresentação de como que surgem as teorias do desenvolvimento, caracterizar o que é uma teoria do desenvolvimento, com as suas fases que se repetem universalmente, numa determinada sequência, com determinadas conquistas, né? Vamos falar um pouco da história de como que isso se estabeleceu, de como que surgem as primeiras teorias do desenvolvimento, as que podem ser assim caracterizadas, né? E fazer um mapa geral do que temos aí de contribuições até o momento, né? Retomando certos manuais desta área que acabou sendo caracterizada como a psicologia do desenvolvimento, notadamente uma proposta mais propriamente americana, que tenta reunir todas essas teorias dentro de um quadro só. Vamos ver quais são os problemas, quem são os atores, quem são as figuras aí, e depois vamos comentar um pouco desses atores, né? Em seguida, uma vez que a gente falou um pouco dessa história, a gente começa a descer ao detalhe, né? E começamos então a apresentar o quadro geral das teorias do desenvolvimento. De que tipo são, o que focam, quem fez o quê, quais são as propostas, como é que isso está colocado. Vamos fazer uma certa análise de quais são os modelos de homem em cada uma dessas teorias. É claro que numa aula geral como essa, sim, isso estamos passando muito rápido, né? Mas eu estou sobrevoando o terreno, né? Até nós podermos, daqui a 3 aulas, estarmos em terra firme e começarmos a explorar um ou outro território específico das teorias do conhecimento. Isso significa país ou terra Piaget, país ou terra Winnicott, né? Esse plano de apreensão dos fenômenos que nos interessam aqui, novamente, qual é a constituição do eu e como que este eu se diferencia ou pode apreender a realidade externa como tal. Muito bem, então neste segundo item estaremos fazendo esse aspecto geral dos modelos ontológicos, objetivos, focos de estudo, as dinâmicas básicas de cada uma dessas perspectivas. E uma vez traçado isso, passo então a focar a questão das teorias cognitivas do desenvolvimento e depois das teorias psicanalíticas do desenvolvimento. Dentro das teorias cognitivas, uma série de propostas, algumas que estão nesses manuais e uma ou outra que não estariam nesses manuais e que eu estou incluindo, né, como necessárias de estarem aí presentes, em especial Vallon, é por isso que eu vou comentar um pouquinho. E depois, no caso das teorias psicanalíticas do desenvolvimento, né, o que nós encontramos nos manuais americanos é muito pobre, muito magro. E, na verdade, encontramos apenas parcas referências a Freud, parcas referências, e um pouco não muito precisas, a Erikson, né? E toda uma outra história da psicanálise, né, não é contemplada, pelo menos no que diz respeito à constituição de uma teoria do desenvolvimento. Aí eu vou retomar, então, dentro do quadro da psicanálise, os diversos autores psicanalíticos, em especial os clássicos, para mostrar quais deles têm uma teoria do desenvolvimento e quais não têm. Lacan não tem uma teoria do desenvolvimento. Melanie Klein, por sua vez, que ainda que tenha feito grandes entendimentos de dinâmicas básicas, não tem uma teoria do desenvolvimento sistemática com fases durante todo o desenvolvimento do ser humano. Vou trabalhar um pouco fazendo essas diferenciações com vocês, apresentando este quadro. Depois disso, eu volto a ir fazendo aqui uma delimitação nesse item 5, retomando as especificidades da teoria do desenvolvimento de Piaget e de Winnicott, né? Começando então agora, retirando desse quadro geral essas duas teorias que são as que nos interessam para este curso. Apresento estruturalmente essas teorias, suas ontologias, seus objetivos, seus fundamentos, né? Uma vez feito este quadro geral, começo a me dedicar
as fases mais primitivas do desenvolvimento em Piaget e em Winnicott, dando o quadro geral de qual é a fase que eu estou preocupado com a primeira infância, né? Do nascimento até os 2 anos, 3 anos no máximo, né? Esse é o meu foco. Então, aí eu vou mostrar um pouco alguns aspectos gerais do pensamento de Piaget sobre essa fase, alguns aspectos do pensamento geral de Winnicott sobre esta fase, né? Tentando as colocar num quadro, é quase que um quadro cronológico, assim, né? Equiparando os acontecimentos, ainda que, né, no fim, depois de ter feito isso, eu vou colocar a pergunta, mas será que eles estão falando da mesma coisa? Né? E encaminhar, então, a próxima aula, que é uma discussão epistemológica, que diz respeito a 2 teorias com semânticas muito distintas, que aparentemente falam das mesmas fases, ou dos mesmos períodos, ou dos mesmos aspectos gerais do ser humano, estão falando sobre os mesmos fenômenos? Isso é importante não só em termos de epistemologia geral, mas é importante aqui, agora mais delimitado dentro do campo da psicanálise, né, para pensar, articular, diferenciar, reconhecer comensurabilidades e incomensurabilidades entre as teorias psicanalíticas, né? Em geral, quando a gente coloca um lacaniano para falar do lado de um bioniano, de um lado de um winnicottiano, por assim dizer, o que vocês vão encontrar? Catástrofe na comunicação, né? Então, é um pouco disso que eu quero tratar, para a gente poder caminhar seguramente para saber o que é que a gente está fazendo. Tá bom? Então, apresentado esse plano geral, vamos lá ao desenvolvimento do nosso curso. A aula de hoje, como tem muita coisa, eu não sei o quanto que a gente vai caminhar rápido ou não, mas é uma aula extensa, então talvez a gente ocupe todo o nosso tempo, né? Essa aula certamente também estará disponível para vocês na pasta Dropbox, como estava a primeira, essa também vai estar lá disponível, além de estar no YouTube, né? A aula anterior já foi colocada no YouTube, está disponível para vocês. Então, e é assim que nós vamos seguindo durante essas 3 primeiras aulas. As outras aulas não estarão disponíveis assim gravadas, mas o material didático estará disponível para vocês. Muito bem. Vamos então, a primeira coisa que nós temos que cuidar, que tratar, né, é uma certa compreensão do que é o ser humano em termos da sua especificidade, do modo de ser no mundo, que o diferencia, né, de uma aranha, de um escorpião, de uma barata, de um rato, né, de um marciano, né, e coisas desse tipo. Isso quer dizer, então, que nós não há um acordo epistemológico, um acordo conceitual sobre o que é o ser humano, né? Ou, dizendo de outra maneira, as diversas teorias psicológicas, mesmo filosóficas e antropológicas e sociológicas, ou todas as chamadas teorias, vamos chamar assim, sociais, né? Elas, por distinção das ciências naturais, por assim dizer, né? Elas necessariamente têm um modelo de homem de referência, né? E isto não está acordado que todos estão falando do mesmo homem, né? Para aqueles que o homem é um rato, né? O homem deve ser tratado de determinada maneira. Para aqueles que o homem é filho de Deus, de outra, né? Ainda que os ratos também sejam filhos de Deus, mas aí é uma outra história. Muito bem. Então, nessa especificidade, é claro que eu também puxo a sardinha para o meu lado, por assim dizer, e dou ênfase, né, à perspectiva ontológica que mais me interessa, né? Eu acho que é uma perspectiva geral, né, que não desrespeita as outras perspectivas, né, mas que marca
já desde já um ponto de partida. O que quer dizer? Eu vou considerar que o homem tem uma existência específica, tem uma natureza humana específica que o diferencia de todos os outros seres da natureza, né? Ou todos os outros seres vivos, por assim dizer. E quais são as especificidades deste homem? Eu vou retomar aqui, né, as referências filosóficas disso, estão numa perspectiva conhecida aí como existencialismo moderno, onde eu vou retomar um pouco a posição de Heidegger e a posição de Kierkegaard sobre o que é o homem, né? Então, num certo sentido, nós temos aí claramente na história, a nossa história do desenvolvimento do conhecimento, aquele exemplo que vocês já ouviram, ou já viram, é o exemplo das irmãs Lobo, Amala e Kamala, descobertas na Índia em 1911, e que foram criadas por Lobo, encontradas com 5 e 7 anos, né? E elas se comportavam muito mais como lobos do que como seres humanos, e aqueles elementos básicos, por exemplo, sorrir e chorar, que fazem parte do modo de ser humano, não estavam exatamente presentes, né, nessas crianças. E elas não conseguiram, inclusive, ser ensinadas, né, a ter tais tipos de comportamento. Elas não chegaram propriamente a entrar na possibilidade de entrar no mundo simbólico, da linguagem, essas coisas que nós estamos acostumados a falar como caracterização do ser humano. Aqui um ponto importante, um parênteses importante. Eu estou falando do ser humano e não estou fazendo a construção básica que diz o ser humano é aquele ser que tem a linguagem, que entrou no mundo simbólico. Eu já estou fazendo uma afirmação sobre o que é o ser humano estrutural anterior mesmo à concepção, à aquisição da linguagem, né? Então eu estou dizendo o ser humano, e agora dizendo diretamente, a grande característica do ser humano, né, para a sua sorte e para o seu azar, é que ele não nasce pronto, né? Ele terá que construir a si mesmo e ao mundo em que vive, né? Isso, por um lado, é uma maldição, né? Por outro lado, é o que possibilita que o ser humano tenha essa diversidade e essa riqueza nos modos de ser e de produzir a si mesmo e produzir coisas nesse mundo, né? Então, esse é um elemento central que vai dizer, então, que o ser humano ele é uma construção, ele é uma invenção, né? Evidentemente, se ele é uma construção, se ele é uma invenção e não nasce pronto, surge de imediato o problema da educação. Como constituir um ser humano para viver naquele grupo, né? E essa é uma preocupação que existe muito antes do surgimento da Grécia, da ciência, enfim, isso é uma preocupação que faz parte da estrutura do ser humano, né? E se nós olharmos para esse tema, que é o tema então da educação, e é esse tema que talvez tenha sido associado às psicologias do desenvolvimento durante muito tempo. E na história da filosofia, na história do pensamento, vocês vão encontrar uma série de estudos sobre como se constitui o ser humano para ser um cidadão aqui ou ali. Okay? Esse é o ponto central. Por isso que as teorias do desenvolvimento ficaram associadas ao entendimento de uma teoria da educação, né? Então esse é o ponto. Mas vamos lá. Eu quero retomar então essa primeira citação, não é bem uma citação, é um comentário sobre a posição de Kierkegaard, afirmando o que seria então o ser humano. Vou ler junto com vocês aqui. Para Kierkegaard, o homem não é um dado, um móvel pré-fabricado, mas ele é o que ele mesmo fizer de si mesmo, né? É claro, fica evidente aqui uma referência à máxima existencialista, que a existência precede a essência. O que é o homem? O que ele fizer de si durante a sua existência, né? Essa
É a ideia. E não há essência prévia alguma, né, dada. Agora aqui começam a aparecer elementos que dizem respeito, mais não tão totalmente filosóficos, são filosóficos, mas dizem respeito já às existências individuais. Tendo uma vida mais ou menos... Então Kierkegaard tem uma posição que o homem pode ter uma vida autêntica ou uma vida inautêntica. Uma vida inautêntica é Maria vai com as outras, né? Vai, digamos, que segue a sua vida pelos ideais sociais, pelos valores externos, alguma coisa assim, né? E uma vida autêntica é aquela pessoa que leva a vida a partir de si mesmo, né? Por mais confuso, por mais difícil que seja entender o que é levar a vida a partir de si mesmo, né? Então, mas o homem, como ele é o construtor de si mesmo, né? E ele é o único responsável pela sua construção, surge um problema terrível que assola todo ser humano, né? Então, tendo uma vida mais ou menos autêntica, Kierkegaard remete o homem ao fato de que isto corresponde a uma decisão a qual todo homem é obrigado a tomar. Atualmente, nós estamos vivendo um momento de perturbação social no Brasil que tem sido muito interessante, porque a discussão sobre o impeachment, sobre o governo, sobre a corrupção, está de tal maneira perturbando a existência de todos que todo mundo fala disso. Não é só que fala disso, todo mundo é jogado a ter que tomar uma posição, a ter que escolher, a ter que se colocar. Alguns se colocam entre o bem e o mal, outros têm que se colocar, ou preferem se colocar de uma maneira mais... Tem lados bons e maus aqui, tem lados bons e maus ali, mas surge um problema interno, né? Um problema existencial que perturba a todos, né? Isso é um fenômeno interessante. Muito bem. Então, uma decisão a qual todo homem é obrigado a tomar, ou seja, que o seu modo de vida, de uma maneira ou de outra, está referido à própria estrutura da existência humana. Ou seja, o homem tem que escolher, ele é obrigado a escolher. Não tem como não escolher. Ficar em cima do muro é escolher, né? Essa é um pouco a máxima existencialista, e cada um é responsável pelas suas escolhas, né? E mesmo se a pessoa fala, não escolhi nada, quem escolhi foi meu pai, minha mãe ou o meu governante, está então tomando a posição de que está se colocando na mão destes, né, para conduzir a sua vida, por assim dizer, ou serem os responsáveis por ela. Deleuze diz isso de uma maneira mais incisiva e diz assim: cada homem tem os problemas que merece, né? Muito bem. Isso, evidentemente, gera uma angústia. Eu sou responsável pela minha vida, meu destino. Aqui é importante essa distinção, né? É claro que eu saio na rua, sou atropelado, eu não sou responsável por ser atropelado, né? Mas qual é a formulação existencialista? Você é responsável não pelo que o mundo fez de você, ou com você. Você é responsável pelo que você faz, ou como você reage, ou como você vive o que o mundo fez com você, né? É essa a perspectiva. Muito bem. Ponto, parênteses. Notem nessa perspectiva existencialista uma certa passagem para o homem da sua responsabilidade, da sua autonomia, de que ele leva a sua vida. Num certo sentido, toda a psicoterapia, o que visa em última instância é isso, devolver ao sujeito as rédeas da sua vida, com os seus acertos e erros, seja em que perspectiva for, né? Fecha parênteses. Muito bem, ou seja, a angústia e o sentimento de culpa que caracterizam um ser humano derivam da própria estrutura do modo de ser do ser humano, que é responsável pelas suas escolhas, responsável pelo que ele é. Isso é um ponto de partida do existencialismo, uma das marcas que a gente pode chamar como recebe o nome existencialismo, tem um grande desenvolvimento pós-Kierkegaard, e em Heidegger, em Sartre, Merleau-Ponty, especialmente em Heidegger, temos uma nova formulação bem aprofundada do que é essa perspectiva, e eu vou retomar aqui só alguns indicativos de como que Heidegger vai caracterizar o que é o ser humano.
O importante aqui é essa afirmação que o ser humano constrói a si mesmo, né? Esse é o ponto estruturante, esse é o ponto central. Ora, Heidegger escreve o seu livro Ser e Tempo, né? E a palavra que ele usa, né, centralmente é a questão do Dasein. E o Dasein é o nome dado com precisão para especificar o modo de ser do ser humano, né? Não é só o ser, é o modo de ser do ser humano. Isto é o Dasein. E Heidegger está preocupado em dizer como é que é a estrutura filosófica, ontológica desse Dasein. O que me interessa aqui, então, é esse sentido geral e depois alguns sentidos específicos que vão nos remeter às questões da existência dos indivíduos. Então, vou ler aqui também para vocês. Para Heidegger, o ser aí significa ser no mundo, de uma maneira específica que o faz diferente das pedras e dos animais. Como eu disse para vocês, a pedra é sem mundo, os animais são pobres de mundo e o homem o que é? Formador de mundo, né? Ele é o único que cria a si mesmo e o mundo no qual vive. Depois, estudando a maneira como Heidegger vai falar sobre essas coisas, ele tem diversas expressões que vão tentar caracterizar o que é esse Heidegger. Eu escolhi expressões que dizem respeito a modos específicos, fenomenológicos de estar no mundo, né? É isso que está me interessando. Por quê? Eu quero só pensar essas coisas da filosofia e sair correndo dela, né? Para me dedicar a um campo onde nós temos problemas não universais, não filosóficos, do tipo filosófico, mas problemas do tipo psicológico, individual, este indivíduo, aquele indivíduo, o ser humano, a constituição da consciência, do eu, da realidade, etc. Né? Então eu quero sair deste campo da filosofia para o campo da ciência, psicologia. Né? De um modo geral, o filósofo precisa de um telescópio para ver o mundo. O psicólogo, o cientista, tem um microscópio para ver o mundo. Você não usa microscópio para enxergar a Lua. E não usa telescópio para enxergar este que está na minha frente. Né? Então é essa distinção importante. Então, lendo aqui com vocês, Heidegger se refere à estrutura Dasein, o modo de ser do ser humano, caracterizando como ser com, ser no mundo, ser junto a, subsistir por si conjuntamente, ser um com o outro, ser para a morte, e etc. São todas expressões que tentam se referir a modos fenomenológicos de estar no mundo. Okay? Querendo, com essas expressões, marcar que o homem se faz no mundo com outros homens. Né? Esta palavrona, se fosse em alemão, estava fácil. Né? Os alemães fazem junto tudo assim. Então a gente faz uma analogia assim, com o que os alemães fazem, né? Ainda que nós sejamos mais imprecisos do que eles. Né? Então essas expressões, querendo com essas expressões marcar que o homem se faz no mundo com outros homens, que o homem é o único que tem uma relação de compreensão do que é a finitude ao longo do tempo, passado, presente e futuro. As pedras não têm uma noção de finitude, de que elas acabam, elas mesmas. Os animais têm uma noção de finitude no presente. E o homem é o único que tem uma noção de finitude que compreende passado, presente e futuro. Né? Saber que eu vou morrer é angustiante. Às vezes não muito, às vezes até desejável. Mas saber que os que amo vão morrer é angustiante. Né? Saber que meus filhos vão morrer, saber que a pessoa que eu amo vai morrer, isso sim, é uma angústia intransponível, por assim dizer. Né? Então é o único que tem uma relação de compreensão do que é a finitude ao longo do tempo, refletida sobre si mesmo e sobre os outros homens e sobre os outros existentes que fazem parte da sua vida. Né? Então esse é o elemento estrutural central. Bom, considerando
esses elementos iniciais, considerando que a questão da teoria do desenvolvimento, desde, digamos, a compreensão de como o homem se constitui como homem é uma questão central da própria existência humana e que isso está associado à educação. Eu quero retomar um quadro muito geral, né, apontando para vocês aonde desde foram aparecendo questões sobre como que se forma o ser humano, como que se educa o ser humano, né, como que se incute no ser humano os valores, né, por exemplo, como que se incute no homem grego, né, que ele deve governar a si mesmo, né, pelo amor, né? Mas como assim pelo amor? Pelo amor, mas o amor não pode ser. Se o homem é muito passivo no amor, ele não será ativo. E o cidadão grego precisa de um homem que seja ativo e que possa controlar as suas paixões. É na relação amorosa com outro homem que se faz o jogo de passividade e atividade que levará o jovem grego a se constituir como um cidadão. Né? É interessante, Foucault trabalha muito isso, em toda a história da Grécia, né? De como que isso vai se constituindo assim, mas a questão é como se constitui o ser humano, né? Nas diversas sociedades. Esse é um quadro muito longo, né? E eu só quero ir passando assim rapidamente, mostrando para vocês de como essas questões da educação estão aí presentes. E que essas questões da educação estão relacionadas, na verdade, a uma compreensão dessa teoria do desenvolvimento, ou da teoria da formação do ser humano. Né? Então, eu estou focando aqui, evidentemente, no mundo ocidental, né, dentro essa perspectiva que a gente está trabalhando. Não vamos falar sobre Deus e sua época, né, estamos tentando focalizar isso e delimitar dentro do nosso campo e das nossas referências. Então eu só vou citando um pouco essas diversas perspectivas, né. Se vocês forem nesses manuais de teoria do desenvolvimento, vocês vão encontrar um capítulo inicial que são as origens, né. Então tem toda a questão do Platão, Aristóteles, como é que se constitui o cidadão grego. Na Idade Média, a questão da educação com Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Tem todas as questões de como que o homem chega a ser um bem-aventurado, quais são os homens que podem encontrar Deus cara a cara, os que não podem, os escolhidos, os não escolhidos, os pecadores. Né? E, passando aqui muito rapidamente, chegamos aí ao Renascimento, no mundo moderno, e temos essas... Evidentemente, Descartes, né, com o foco na questão da unidade do sujeito psicológico, né, a ideia de Locke, que o homem nasce como uma tela em branco, que depois será preenchida, né, a ideia de Rousseau, de que o homem nasce bom e depois é pervertido. Né, Herbert é o cara que sucede Kant na cadeira que Kant dava na Universidade de Königsberg. Ele tem toda uma teoria psicológica aí, aliás, muito parecido com o que Freud fez. Tá? Então, eu só estou pensando isso, né? Depois disso, vamos chegando assim são todas contribuições que depois estarão presentes quando nós tivermos as formulações completas das primeiras teorias do desenvolvimento. Eu só vou citando um pouco, para vocês irem acompanhando como se eu fosse... que nem visita ao Louvre com guia. Né? Aquele cara que vai pontuando as coisas, você só fica com umas informaçõezinhas que te dá, mas não te dá os detalhes, né, do que você está vendo. Evidentemente, Darwin, com a questão da origem das espécies, o homem como mais um ser da natureza, né? Mendel, que descobre lá com as ervilhas, né, as heranças genéticas, né? Stanley Hall, que é o primeiro estudo científico do pensamento de crianças, né, William James, né, também falando sobre os princípios de psicologia, e aí em 1905 Freud com os 3 ensaios, né, tentando explicar como é que nasce uma neurose, né, e uma neurose nasce na infância. Bom, então como é que a infância é constituída? E como é que é o processo de desenvolvimento infantil?
né? O que está em vermelho aí, Freud em vermelho, não é porque eu gosto de Freud, é porque Freud, eu também gosto, mas que Freud, ele é um dos primeiros a apresentar uma teoria do desenvolvimento sistemática, né? Binet, com seus estudos sobre a inteligência, Pavlov, com os estudos de estímulos e resposta, como se constituem os hábitos humanos, Maria Montessori, com uma teoria da educação, da formação do ser humano, e depois as questões todas do behaviorismo, com Watson, e mais para frente Skinner, que é um certo desenvolvimento de Pavlov, Arnold Gesell, que é um estudo da maturação biológica dos indivíduos, Piaget, focado na inteligência e também um dos primeiros, ou junto com Freud, o primeiro a apresentar uma teoria do desenvolvimento sistemática, né? Então, nesse sentido, já falei para vocês, estou retomando aqui a defesa de que Freud e Piaget são os primeiros a terem apresentado uma teoria do desenvolvimento consistente, com fases que se repetem universalmente, pensando que o ser humano nasce ainda não pleno da sua humanidade e que isso vai se desenvolvendo a partir de uma série de acontecimentos, né? Isso eu já comentei na aula passada, estou só pontuando aqui com vocês, né? A partir disso, nós temos uma série de desenvolvimentos, a partir de Freud e a partir de Piaget, né? E que vão fazer parte desse cenário. Esses nomes todos, e essa questão da origem, eu fui até os manuais de psicologia do desenvolvimento e vendo como é que eles tratam, né, do que é a história das teorias do desenvolvimento. E, via de regra, eles retomam todos esses autores. Uns mais aqui, outros mais ali, né, eles vão retomando, né, elementos de pessoas que falaram sobre esse desenvolvimento de uma maneira ou de outra, em geral centrados na questão de como se educa o ser humano, né? Aí, então, vou pontuar esses personagens, assim, evidentemente Skinner e todo o desenvolvimento do behaviorismo, René Spitz, que é um psicanalista associado a Ana Freud, que faz estudos empíricos com bebês e trata muito da questão de bebês abandonados em hospitais, né, e do que isso gera em termos gera depressão em bebê, né? E tem estudos, muitos estudos. O que é interessante em Spitz é que tem muitos estudos com experimentos empíricos, filmagens, com dados assim, bem ao gosto americano, mas que também descobriu coisas importantíssimas sobre o que deve acontecer no 3º mês, o que acontece no 8º mês, o que acontece no momento em que a criança diz sim e não, e coisas desse tipo, até hoje, reconhecidas como descobertas empíricas do processo de desenvolvimento universais, né? Exemplo, a criança sorri por volta do 3º mês. Sorri intencionalmente, né? Não é mexeu na boquinha, ele mexe a boca, né? Sorri intencionalmente, mamãe chegou, né? Esse tipo de... Isso é um fato que implica uma série de aquisições, por assim dizer, né? Nessa direção, temos aí Erikson, que tem sido reconhecido como um cara que, a partir de Freud, faz uma teoria do desenvolvimento não centrado na sexualidade só, mas centrado nas determinações sociais, né? Tem esse livro de Gesell sobre a adolescência, Kohlberg, tem a Luciana, minha colega aqui no departamento de aprendizagem também, que se refere muito aos estudos sobre a construção da moral. Esse é outra grande questão, né, do desenvolvimento do ser humano, né, infelizmente não muito bem desenvolvida na atualidade, né, não teoricamente, né, desenvolvida em termos dos comportamentos, assim, a moral anda em baixa, assim dizer. John Bowlby, depois eu vou retomar um pouco isso também, que é um cara que vai associar a psicanálise com darwinismo, né, e falar, olha, não tem como essas duas grandes descobertas do mundo permanecerem separadas assim. Ele tenta fazer uma junção. E aqui, por fim, essa é uma discussão sobre Chomsky, o papel da linguagem, como que surge, como que se constitui, como que o indivíduo é constituído a partir da linguagem, né?
E uma série de outros autores que eu vou só citar aqui muito rapidamente. Carl Rogers, Alberto Bandura, que tem estudos sobre imitação, agressão, dentro de uma perspectiva do behaviorismo, ampliação disso. John e Beatrice Whiting, né, mais no campo da biologia. Harry Harlow, que trabalha com macaco, o macaco de arame, o macaco de pelo, tem aquelas experiências assim. Eles citam Vila Sésamo, né? Nós tivemos a nossa tradução, nossa versão de Vila Sésamo aqui, né? Eu via, né? Tinha o Garibaldo, tinha essas coisas, programas infantis, os primeiros programas infantis dedicados à educação, eram programas educativos, assim, né? Alberto Bandura, que tem uma teoria sociocognitiva da aprendizagem social, né? Mary Ashworth, né, que, num certo sentido, desenvolve e aprofunda o trabalho de Bowlby, né? Bronfenbrenner, né, que vai pensar numa teoria do desenvolvimento humano, pensando muito nos contextos onde esse ser humano está, né? E tem a citação deste livro aqui, que em 2000 tenta reunir todos os estudos sobre essas concepções sobre teorias básicas do desenvolvimento e a estrutura do ser humano, né? Bom, esse é o campo muito geral, né? Esse é o salão de entrada, por assim dizer, das teorias do desenvolvimento. E nos grandes manuais, o que vocês encontram, na verdade, são autores e, em geral, equipes trabalhando em conjunto, né, que tentam estudar tudo isso e juntar, como se fosse um grande quebra-cabeça. Ok? Então, há esforços de inteligência impressionantes, né, de tentar juntar umas teorias com a outra, como se cada um estivesse fazendo uma parte de um quebra-cabeça. Já vou avançando para vocês, já disse que não é assim que eu vou estar considerando essas perspectivas, e eu vou estar dizendo que cada teoria é um quebra-cabeça diferente, resolve problemas diferentes. Isso de um modo geral da teoria do desenvolvimento, mas também pensando aí mais especificamente no quadro da psicanálise, né? Então é isso que eu quero chegar com vocês. Bom, vamos então agora, feita essa apresentação histórica, esse quadro geral, falar sobre a diversidade, os campos que tentam, os problemas que as teorias do desenvolvimento tentam resolver e quais são as teorias do desenvolvimento existentes, né, tentando especificar qual é o modelo de homem que tem em cada uma e qual é o objetivo desse desenvolvimento pensado em cada uma dessas teorias. O primeiro deles é que todas as teorias do desenvolvimento tentam explicar, né, o ser humano por completo, né? Eles não picotam o ser humano, né? Piaget não picota o ser humano e fala assim, eu vou falar só da inteligência. Claro que não, né? Ele sabe que essa inteligência ou esse foco está associado à vida emocional, à vida física, aos outros campos, né? Digamos, o ser humano ele se desenvolve conjuntamente, né, nas suas três grandes áreas, por assim dizer, que é o campo físico, o campo cognitivo e o campo da vida socioemocional. E todas as teorias do desenvolvimento vão tentar abordar esses campos. Umas mais focadas aqui, outras mais focadas ali, mas elas não partem o ser humano, elas consideram todas, né, isso em conjunto, né? Só para caracterizar um pouco, essas referências aqui são dois grandes dos manuais, escolhi dois, né? Um está em português, eu não sei se os dois estão, eu acho que eu escolhi dois em português, assim, que são clássicos, para que vocês tenham acesso fácil, assim. Bom, a gente não precisa gastar muito nisso, mas só caracterizando, marcando aqui, né, o campo do desenvolvimento físico, diz respeito ao crescimento do corpo e do cérebro, as capacidades sensoriais, as habilidades motoras e a saúde física, biológica. O domínio físico inclui mudanças no tamanho, forma e características do corpo, é esse tipo de foco. Depois, todo o campo ou domínio de estudo que diz respeito à cognição ou à inteligência,
né? Ou de um modo mais detalhado, diz respeito à aprendizagem, atenção, memória, linguagem, pensamento e raciocínio. As mudanças no pensamento, na memória, na resolução de problemas e em habilidades intelectuais estão incluídas, então, todas nesse campo cognitivo. Veja, eu estou dando o campo e começo a fazer os detalhamentos, né? Campo e os detalhamentos. Isso é interessante quando você vai em Piaget, né? Ele fala campo cognitivo, campo afetivo. No campo cognitivo ele faz um detalhamento enorme, né? Sobre o que acontece no campo cognitivo. E no campo afetivo permanece lá só os afetos, como se fosse uma caixinha fechada. Tá ok? O que nós deveríamos fazer num estudo mais amplo é pegar essa caixinha e dar as especificidades todas do que é o campo afetivo com a mesma riqueza e variedade que nós encontramos Piaget descrevendo o campo cognitivo, né? Então, são essas ampliações que eu tenho a intenção de, pelo menos, indicar, né, nisso que estamos fazendo aqui. Ponto parênteses. Nos estudos específicos que vocês estão fazendo, cada um na sua tese, isso é só quadro geral. Isso servirá só para que você se posicione para tratar do seu problema específico. É como que a introdução do seu trabalho, isso que eu estou fazendo, né? Estou dando a moldura, né? Depois que a gente deu uma moldura, a gente não fica preocupado com ela, esquece, ok? Você segue vivendo dentro da moldura e segue fazendo as coisas dentro da moldura, né? Mas se nós não temos essa moldura, um quadro sem moldura fica solto no mundo, tá, ok? Você não consegue entender direito o que é, né? Vem um cara que começa a falar e não diz qual é a sua moldura, a gente não consegue entender direito do que ele está falando, né? Esse é o ponto. Muito bem. E, por fim, neste campo psicossocial, socioemocional ou emocional, né? Há toda uma preocupação com o desenvolvimento das emoções, da personalidade, das relações sociais. Então, o domínio socioemocional inclui mudanças invariáveis associadas ao relacionamento de um indivíduo consigo mesmo e com os outros. Num certo sentido, a gente poderia, ir na direção do que eu estou falando, dizer que Piaget focou o seu estudo no desenvolvimento cognitivo da inteligência sem desconsiderar esses outros campos, né? E a psicanálise focou o seu entendimento no desenvolvimento socioemocional sem desconsiderar esses outros campos, né? Mas é uma questão de foco, por assim dizer. Muito bem. Feito isso, uma outra coisa que vocês encontram nos manuais é uma certa cronologia dos processos ou das fases do desenvolvimento. E essa aqui é a cronologia básica, né? Ela vai se repetir aqui e ali em todas as teorias, né? E a maneira como cada um desses períodos vai ser entendido é que é diferente. Então, nós poderíamos fazer uma imensa tabela com todos estes períodos, pré-natal, primeira infância, segunda infância, terceira infância, adolescência, etc., etc., né? Poderíamos colocar isso e começar a colocar as teorias do desenvolvimento, né, comparativamente. Não vai dar direitinho, assim, na mesma coluna, né? Mas vai dar próximo, né? Tem variações nas bordas, assim, né? Mas nós poderíamos fazer esse quadro, que é o que eles fazem, né? Como se nós estivéssemos falando de uma coisa só, né? O que eu estou apontando aqui é que é um quadro um pouco ilusório, né? É esse o ponto, mas que, mesmo ilusório, serve como uma certa referência, né? Exemplo, o baiano, né, é tranquilo, lento, mas a gente vai para a Bahia, não é todo mundo assim, né? É uma certa referência que dá uma certa orientação, tá ok? Tem a sua verdade, mas certamente não é a verdade, né? É esse o campo. Muito bem. Se formos, uma vez estabelecidos quais são os campos de preocupação das teorias do desenvolvimento, nós temos os tipos de teoria de desenvolvimento ou as diversas linhas teóricas que se dedicam a tentar explicar esse desenvolvimento de uma maneira completa, de uma maneira sistemática, né, de uma maneira que pega o ser humano da sua origem ao seu final, né?
E aí os tipos de teorias são essas, as psicanalíticas, as teorias da aprendizagem, ou os behaviorismos, se vocês quiserem, as teorias cognitivas e as teorias biológicas e ecológicas. Dentro desse cenário, né, então, em geral, esses manuais consideram como teorias psicanalíticas do desenvolvimento Freud e a sua teoria psicossexual, e Erikson e a sua teoria psicossocial. Nenhuma palavra sobre os outros teóricos da psicanálise. Absolutamente nada. Okay? Nem as referências bibliográficas aparece alguma coisa. Okay? Teorias da aprendizagem, né? Aí uma certa escala, temos o condicionamento clássico com Pavlov e Watson, o condicionamento operante com Skinner, e essa teoria sociocognitiva de Bandura, que imagina um determinismo recíproco entre o meio e o indivíduo. Né? Então, ele considera determinações individuais também. São avanços dentro dessa perspectiva, complexizações, né, aprofundamentos desta perspectiva. Por outro lado, uma série de teorias cognitivas, evidentemente Piaget, né, a sua teoria cognitiva de desenvolvimento de Piaget, a sua epistemologia genética. Eles também citam a teoria cultural de Vygotsky, que é a sua concepção sócio-histórica, né? E temos aí colocado também uma certa teoria do processamento de informações, que é uma certa ideia de que a mente é um certo software que aprende a lidar com o mundo, né? O software da inteligência ou a nossa faculdade de conhecer. Né? Depois eu vou apontar, aqui também dentro das teorias cognitivas, né? Já vou apontar e mais para frente eu vou comentar um pouco, nenhuma palavra sobre Vallon. Né? Andei perguntando um pouco para os colegas que trabalham com psicologia da educação por que isso, e recebi duas respostas. Uma, Vallon ficou associado só à estrutura da reorganização do ensino na França. Duas, Vallon era de esquerda, do Partido Comunista, e os americanos não gostam muito dos comunistas. Né? Não, independente da razão disso, Vallon não aparece. Né? E depois temos aí uma série de teorias biológicas e ecológicas que começam com a perspectiva de Darwin, na etologia Darwin e Lawrence. Temos Bowlby é colocado aqui dentro dessa perspectiva pela ênfase dada na teoria do apego, que é uma teoria de fundo retirada de fundamentos da etologia, mas esquecem que Bowlby é psicanalista e que Bowlby articulou a psicanálise com esses elementos. Né? Então, isso não aparece nesses manuais. E uma outra perspectiva mais atual, presente na atualidade, que é uma ideia de uma sociobiologia ou de uma bioecologia com Bronfenbrenner, né, que é uma consideração dos contextos que constituem o ser humano. Muito bem. Agora, estou saindo um pouco dos manuais e começando a apresentar coisas que não estão nos manuais. Né? Se vocês olharem para esse quadro, vocês vão ver que eu retomei os tipos de teoria com os seus nomes e comecei a acrescentar agora, né, uma coisa que é qual é o modelo de homem que faz parte de cada uma dessas perspectivas. Porque, em geral, nesses manuais, nós não encontramos isso, como se todos estivessem falando do mesmo homem. Né? Então, estou começando a introduzir elementos aqui que não estão lá. Então, veja, o que é o homem para Freud? É um aparelho psíquico movido por forças. A teoria das pulsões do aparelho psíquico. Né? O que é o homem para Erikson? Ele é tudo isso na sociedade que o determina. Né? Então, as pulsões mais a cultura. Nas teorias da aprendizagem, né, ou dentro desse tipo de teoria, condicionamento de clássico de Pavlov e Watson, o que o homem é um conjunto de hábitos, né, derivados de estímulos e respostas repetidos. Né? Em Skinner a coisa se aprofunda, né, é um conjunto de hábitos que se constituem de determinada maneira, mas estamos ainda dentro do mesmo cenário ontológico. Né? O cenário ontológico não mudou nesse sentido. E a teoria sociocognitiva de Bandura, né,
ela é isso também, mas imaginando que o indivíduo faz as suas determinações e o meio faz as suas determinações. Tem um determinismo recíproco, né, na constituição destes hábitos. Vamos então para as teorias cognitivas. Em Piaget, o que nós temos? Uma biologia. Piaget é biólogo, e como que essa biologia se desenvolve. Que biologia? A biologia humana. Mas ele está interessado não na fisiologia, ele está interessado em como que essa biologia desenvolve uma coisa chamada a nossa possibilidade de conhecer o mundo, ou a inteligência. Né? Então a biologia, esse é o foco dele. O ser humano, o que é? É uma máquina biológica que se desenvolve para aprender o mundo, assimilar o mundo, a sua biologia, se vocês quiserem. Né? É essa a perspectiva. Se a gente fosse dizer qual é o modelo de homem, Piaget é esse. Né? Em seguida, Vygotsky, que, num certo sentido, advindo de uma sociedade onde o materialismo dialético se impôs como pensamento central, né? Vai pensar o desenvolvimento do homem dentro dessa perspectiva. Né? E essa última perspectiva, de teoria do processamento de informações, é um pouco uma ideia mais atual de como se nós fôssemos softwares de um computador. Software de aluno, software de professor, software de mulher, software de homem, software de medo, etc. Né? Então, um pouco dentro dessa perspectiva. Pulando, então, ainda seguindo nisso, né? Todas as teorias biológicas e ecológicas, né? Onde nós temos aí também, novamente, uma certa ideia darwinista, né? De que todo ser humano quer permanecer na vida e precisa fazer valer a sua existência ou a sua biologia. Né? Uma série de variações aí de como que isso pode ser pensado, desenvolvido, mas é esse o contexto. É claro que se nós formos aprofundar esses modelos ontológicos, teríamos mais coisas a dizer, mas para os nossos objetivos, que é caracterizar Piaget, caracterizar Winnicott, e depois nos perguntarmos como o eu se constitui, como se constitui a relação com a realidade, está bom. Né? Isso é o suficiente. Muito bem. Então vamos agora. Está indo bem, né? Estamos passo a passo, assim, tudo, né? Agora a gente começa. Então, vamos aí a retomar alguns aspectos gerais das teorias cognitivas do desenvolvimento, para falar um pouco de Piaget, esse contexto, e para depois falarmos das teorias do desenvolvimento psicanalíticas, por assim dizer. Já falei desses aspectos gerais e apontei aí, ressaltei agora a ausência de Vallon. Né? Se nós formos olhar isso um pouco mais de perto, e agora aqui eu só vou retomar a maneira ou como esses pensadores classificam o desenvolvimento ou pensam o desenvolvimento de forma geral. Né? Falei da ontologia, agora estaria falando um pouco das fases, fase 1, como que cada um faz isso. Daí. Okay? Isso daqui é um pouco rápido, talvez até um pouco rasteiro, né? Mas eu estou dando os passos assim, para que depois, quando a gente for aprofundar, a gente poder ver essas coisas no detalhe. Não tem por que dar aula escolar, né, de Piaget ou de Vygotsky, de Vallon, não é isso. Né? É só retomando, né, marcando este caminho. Lá, em Piaget, claramente, né, nós temos a teoria do Piaget com as suas fases do desenvolvimento, fase sensório-motora, fase pré-operatória, operatória concreta, operatória formal, né, que estão associadas a estes momentos cronológicos, né, de 0 a 2 anos, de 2 a 6 anos, de 6 a 12, de 12 em diante, e, além disso, estão associadas a determinados modos de funcionamento. Né? No período sensório-motor, a criança é totalmente centrada em si mesma e nos seus acontecimentos internos, do ponto de vista de Piaget. Egocentrismo. Quando a criança, dos 2 aos 6 anos, começa a aparecer os primeiros esquemas simbólicos, as diferenciações eu-objeto, né? Nesse período de 6 a 12 anos, que é o período operatório concreto, é o início do pensamento lógico, uso dos conceitos em situações concretas,
E a maturidade, né, com o operatório formal, é o uso da linguagem no seu sentido pleno, o uso do raciocínio e das abstrações e da possibilidade de conceituar em abstrato. Né? São os esquemas gerais, clássicos, que a gente vai entendendo quando vai conhecendo Piaget. Nós teremos para frente 2 aulas da Maria Teresa, aprofundando mais essa questão de Piaget, podendo apresentar por uma piagetiana ou por alguém que conhece bastante Piaget, mais detalhes da sua perspectiva de trabalho e de pensamento. No caso de Vygotsky, nós não temos exatamente uma sequência de fases como temos em Piaget, mas temos alguns princípios gerais de pensar como o ser humano se constitui, se desenvolve, né, e chega a ser o que ele é no mundo onde ele está. Né? O fundamento do seu pensamento lógico é o materialismo dialético, né? Que é a ideia de que há uma relação de constituição dialética entre o indivíduo e a sociedade, os dois, A, B, síntese, né? É um pouco isso. Então, há uma origem cultural das funções psicológicas superiores, né? Há uma base biológica do funcionamento psíquico. O trabalho, os instrumentos técnicos e a linguagem mediam a constituição da vida psíquica. Bom, e dentro disso, ele fala sobre certos planos sobre os quais o desenvolvimento acontece, o plano da filogênese, o plano da ontogênese, o plano da sociogênese e o plano da microgênese. Né? Bom, esses são os elementos centrais, né? E há trabalhos comparando, desenvolvendo, ampliando Piaget, Vygotsky, etc. Assim, mas não é o nosso foco, eu só quero apontar para onde essas coisas estão e trazer um pouquinho de Vallon, né? Retomando que Vallon tem uma teoria do desenvolvimento com fases específicas, fases colocadas cronologicamente, né? E com atividades específicas ou conquistas específicas dos indivíduos. Né? Então, quando eu digo que falta Vallon, não é uma opinião solta. Né? Então, isso, quando as pessoas que trabalham no Vallon encontram isso, não há uma justificativa específica para um autor deste peso não ser incluído nas teorias do desenvolvimento. Tá, ok? Então, isso... mas é só uma questão ideológica? Não. Talvez os problemas que Vallon coloca não são considerados como problemas para toda uma comunidade americana, né? Tem problemas colocados aí, assim, nesse sentido. Eu digo isso porque não se trata só de uma questão de os Yankees dominantes estão ferrando com o resto do mundo. Não, acho que isso é uma posição um pouco simplória, assim. Mas há modos de pensar que consideram tal coisa como problema ou não. Né? Você tem problema com seu pai e com a sua mãe? Né? Tem problema? Psicanálise para você. Né? Um outro vai dizer, isso não é problema, isso já é passado, vamos tratar das coisas agora. Né? Vamos ver como é que você faz para dirigir seu carro até a sua casa, né? Sendo que você tem medo de dirigir. Não adianta ficar falando do seu pai e da sua mãe. Focos. Né? Constituições de... É isso que eu quero apontar com vocês. Na aula de epistemologia eu vou trabalhar um pouco mais sobre isso. Ok? Muito bem.